Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos continuar a falar sobre predicado. Nós falamos sobre predicado nominal e predicado verbal. Hoje eu trouxe para vocês o predicado verbo nominal. Vamos lá, então. Quero todo mundo fera aí, hein? Em predicado. Espera aí, deixa eu abaixar aqui. Vamos lá. Predicado verbo nominal. O predicado é verbo nominal porque seus núcleos são um verbo que indica uma ação praticada pelo sujeito e um predicativo do sujeito ou do objeto. Nesse predicado, os verbos são transitivos ou intransitivos. Então, olha só, resumindo, predicado verbal só tem um núcleo que é um verbo de ação. Predicado nominal, vocês têm um núcleo que é o predicativo do sujeito, certo? E o verbo é de estado. Já o predicado verbo nominal, vocês têm dois núcleos. Você tem o verbo de ação e você tem um predicativo, que pode ser do sujeito, que vai se referir a essa característica ao sujeito, ou predicativo do objeto, que vai se referir ao objeto. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei para vocês aqui três estruturas diferentes. Prestem atenção. Verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. Carlos saiu triste da festa. Carlos saiu da festa. Seria um predicado verbal. Mas ele saiu triste. Eu não tenho verbo de ação e mais uma característica do meu sujeito? Logo, eu tenho aí um predicado verbo nominal. É quando eu faço a união, tanto do predicado verbal quanto do predicado nominal. Verbo transitivo, objeto mais predicativo do objeto. O juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou quem? O réu. Esse o réu é meu objeto direto, certo? Mas esse réu, ele é o quê? Culpado, porque culpado não é o juiz, culpado é o réu. Logo, eu tenho aí um predicativo do objeto. Então, eu tenho dois núcleos. O verbo ali julgou, mais o quê? O culpado, que é o predicativo do objeto. Logo, eu tenho um predicado verbo nominal. Agora, eu tenho mais uma estrutura. Verbo transitivo, mais objeto, mais predicativo do sujeito. O professor viu a apresentação emocionado. O professor viu o quê? A apresentação, certo? É meu objeto direto. Emocionado é a apresentação ou é o professor? Claro que é o professor. Logo, eu tenho um predicativo do sujeito. Eu tenho um verbo de ação, que é o viu, e tenho o meu predicativo do sujeito. Se eu tenho esses dois núcleos, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, turma, a diferença aqui entre os três predicados, qual é essa diferença? Vamos ver aqui. Vamos ver rapidinho aqui. Resumindo, predicado verbal. O verbo é de ação, né? E ele pode ser transitivo ou intransitivo. Predicado nominal. Eu tenho um verbo de estado, certo? Que é o verbo de ligação, e eu tenho um predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal? Eu tenho o verbo de ação, que é o verbo transitivo ou verbo intransitivo, e tenho o quê? O predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Certo? Fechou? Então, espero que todos tenham entendido. Agora, vocês vão para a lista de exercícios para treinarem bastante e ficarem craque. Tá legal? Um grande beijo, oitavo ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijos.